Então vamos lá. O que é a inversão da taxa de juros? A inversão da taxa de juros é o seguinte: nós temos os juros de curto prazo, 3 meses, os juros de longo prazo, 30 anos, poderia ser um mês, 10 anos, um mês, 7 anos, né? Então aqui tem os juros de curto prazo, os juros de longo prazo, e esses juros se invertem, né? Porque o que é o normal da economia? O que é saudável? O saudável seria o seguinte: os juros de longo prazo, 30 anos, pagarem melhor do que os juros de curto prazo, né? Porque em 30 anos você tem mais risco do que você teria em 3 meses, né? Então, se eu faço um empréstimo, dois empréstimos para você, um empréstimo que você vai me pagar daqui a 3 meses e um empréstimo que você vai me pagar daqui a 30 anos, o que tem mais risco é o de 30 anos, não o de 3 meses. Mas existe uma anomalia que acontece na economia, que existe uma inversão nesses dois títulos, né? E geralmente, tá, isso é utilizado para prever crises econômicas, porque justamente uma anomalia. Os investidores, eles acreditam que está vindo uma recessão e por isso os juros de curto prazo, eles aumentam, tá? E aqui em cinza, essas barrinhas cinzas aqui, ó, são recessões americanas, né? Então nós temos aqui a clássica de 2008, nós temos aqui a clássica de 2000, 2001, nós temos uma aqui em 91, nós temos uma ali nos anos 80, tá? As duas aí mais famosas seria a bolha.com, que vocês conhecem bem, e a bolha do subprime americano, né, de 2008. E observem aqui o que acontece antes, ó. O azul, a linha azul, é os juros de curto prazo que ultrapassou os juros de longo prazo, né? E alguns meses depois, boom, crise. Aqui é a mesma coisa, em 2008, ó, juros de curto prazo, 3 meses passou o juros de longo prazo, meses depois, boom, crise, né? E agora, o que os austríacos, né, o que a gente está com medo? O Federal Reserve manteve os juros muito baixos por muito tempo, né? Manteve os juros baixos aqui por muito tempo, e agora os juros começaram a subir e está indo numa direção de inversão da taxa de juros, né? Então a gente tem um pouco de medo de que está vindo aí uma crise, né? Eu já falei alguns outros fundamentos do porquê que vai acontecer uma crise. A gente não tem como prever quando, mas a gente tem como prever mais ou menos. Não tem como prever exatamente a data, mas tem como saber mais ou menos quando ela vai acontecer, né? Então, aqui também inversão da taxa de juros, né? Eu vou mostrar para vocês agora essa inversão acontecendo, tá? O artigo aqui do Instituto Mises Brasil fala que aqui perto do dia 3 de dezembro de 2018 teve a primeira inversão, tá? Então, mas se eu mostrar aqui para vocês vários títulos, ó. Um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 30, né? Então observem aqui, ó, um mês, 2,47, né? 3 anos, 2,23, 10 anos, 2,42. Opa, então quer dizer que os juros de um mês está mais alto que os juros de 10 anos. Bizarro, né? Estranho. Por que isso acontece? Tem duas, aqui o artigo do Mises Brasil dá duas explicações. A explicação número 1, né? Já falei em outros vídeos que o governo ele vai lá e imprime dinheiro, né, para poder estimular a economia. Aí uma hora ele decide parar com essa impressão de dinheiro. O que acontece quando tem pouco dinheiro na economia? Quando tem muito dinheiro na economia, juros baixos. Pouco dinheiro na economia, juros altos. Por quê? Porque agora o dinheiro está escasso e fica mais difícil emprestar. Então, quando o governo, quando o Estado, ele vai diminuindo a expansão de crédito, a tendência natural é que os juros de curto prazo suba. Por quê? Porque como tem pouco dinheiro na praça, os bancos agora têm menos dinheiro, porque não tem mais o almoço grátis, não tem mais a impressão de dinheiro, os investidores, existem várias empresas aí que só estão sobrevivendo por conta dos juros baixos, por conta dos incentivos. Eu acho que eu poderia citar o Uber, a Amazon, não sei, né? Mas tem empresas aí que dão prejuízo e que só estão sobrevivendo por conta desses juros baixos, né? Porque os juros baixos é basicamente dar dinheiro de graça para esses investidores, né?
Então, se eu tenho juros baixos, artificial, eu estou dando dinheiro para esses investidores. Então, o que acontece? Quando o governo, quando o Estado para de imprimir dinheiro, o que acontece é que falta dinheiro na praça e aí os juros de curto prazo sobem, porque esses investidores, esses empresários, essas empresas precisam de dinheiro, né? Eles estão acostumados ali com almoço grátis, eles querem dinheiro de curto prazo. Então, eles vão comprando também títulos de curto prazo. E acontece também que os investidores, alguns investidores percebem que estão vindo uma crise, porque historicamente essa inversão aqui da taxa de juros tem dado muito certo para prever crises, é batata isso aqui para prever crises. E os investidores vão lá e olham, olha, tá perigoso, tá meio estranho o cenário aqui internacional no curto prazo, eu vou comprar títulos de longo prazo e vou ficar seguro. Então eles vão lá e compram títulos de longo prazo, né, para poder se proteger, dado que historicamente as crises duram 2, 3 anos, então eles compram títulos de longo prazo e você vai como você tem mais compra de títulos de longo prazo, os juros de longo prazo caem, né, por conta da oferta e procura. Se tem muita gente depositando dinheiro no longo prazo, eu não preciso pagar tanto assim, eu não preciso pagar tantos juros assim, então eu vou diminuir os juros, né? Agora, então, isso aqui está acontecendo, tá? Então, se você observar aqui os juros de curto prazo, um mês tá bizarro, ó, tá acima do juros de 10 anos, né? E agora vamos observar isso aqui em gráfico, né? Porque aqui vocês podem observar em termos numéricos, mas em gráfico é muito mais fácil de você observar. Então aqui, ó, historicamente, ó, cinza, recessão, tá? Então, os juros de curto prazo aqui, eu estou comparando um mês e 5 anos. Os juros de curto prazo aqui, ó, o azul, né, ficou aqui em cima, né, ultrapassou por alguns meses, deu alguns meses ali, crise de 2008. E agora, o que está acontecendo? Olhem para cá, ó, olhem para cá para 2009. O que está acontecendo? A curva se inverteu. Os juros de curto prazo, de um mês, passaram os juros de longo prazo, tá? Isso aqui para um mês e 5 anos. E o mesmo está perto de acontecer com os juros de 10 anos, tá? Então, novamente, juros de 10 anos, a parte cinza é crise, juros de um mês estavam mais altos que os juros de 10 anos, deu crise. O governo manteve os juros artificialmente baixos por muito tempo, né? O Estado manteve por muito tempo para incentivar ali a economia, que não ia bem, né? Porque, na realidade, essa próxima crise que os austríacos estão prevendo é a mesma crise de 2008. Por quê? Aqui em 2008, nessa parte cinza aqui, o mercado financeiro tudo ia para o saco, né? Ia tudo explodir, né? Vários bancos iam falir, a crise de 2008 ia ser bem pior, né? E, na realidade, os bancos deveriam falir, mas o que o governo fez? O que o Estado fez? Ele foi lá e imprimiu dinheiro. Opa, vamos ajudar aqui os bancos? Não, a gente paga aí, né? Vamos ajudar os bancos, vamos ajudar as empresas, vamos ter os juros baixos aqui para vocês. Ninguém está vendo essa crise, né? Vamos tapar o sol com a peneira. Manteve os juros baixos então por muitos e muitos anos, até que uma hora você não consegue segurar. Então os juros de curto prazo está subindo e os juros de longo prazo caindo, né? Mas a tendência aqui é a inversão a inversão da curva dos juros. E os juros de 30 anos também, né? Todas as áreas em cinza aqui são recessões, né? Novamente, vamos comparar de novo, ó. Aqui tem a de 1 ano e 30 anos, né? Aqui teve inversão, aqui teve inversão, aqui teve inversão, meses depois crise, né? E o mesmo agora está acontecendo aqui, o mesmo está perto para acontecer com o de 1 ano e 30 anos. Eu vou colocar aqui o de 3 meses, tá? Pronto, coloquei o de 3 meses e o de 30 anos. Observem aqui, ó, perto do ano 2000, houve a inversão, depois deu crise, né? Essa parte cinza aqui é uma crise. Aqui é a mesma coisa, 2007, 2008, inverteu e aí teve a crise, né? Teve a crise e agora a gente está perto, está se aproximando, né? Não sei quanto tempo a gente tem, né? O autor do artigo aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim,
não há um indicador, não existe um indicador de recessão nos Estados Unidos, mas caso o Federal Reserve continue subindo os juros, é provável que a inversão ocorra ainda em 2009, provavelmente no segundo semestre, né? Então eu acho aí, ele quase acertou, né? O de 5 anos ele acertou, o de 30 ainda não ocorreu a inversão, né? Mas eu acho que a gente está perto, eu acho que a gente está muito perto dessa inversão. Isso aí nos dá 18 meses, 2 anos, 3 anos talvez, até uma crise econômica. Então o meu alerta aqui é o seguinte, você tem que ficar preocupado sim com isso, tá? Procure estudar escola austríaca, leia, por favor, leia um artigo do Instituto Mises aqui, leia as coisas aí que eu vou deixar na descrição. Procure ficar preocupado sim, tá? Mas tenha calma que a gente tem tempo até a crise. Eu não acho que... Eu espero estar certo sobre isso. Eu espero que a crise não chegue tão cedo, para que a gente se prepare, né? Para que vocês aí que estão ouvindo se preparem também. E como é que você pode se preparar? A primeira coisa que eu recomendo é não ter ações, porque as ações vão despencar. Eu não recomendaria ter títulos do Tesouro, porque eu acredito que o Tesouro vai explodir. Eu recomendo ouro, tá? Ouro e Bitcoin. E investimentos mais sólidos, mais seguros, tá? E recomendo também que você procure aumentar sua renda, procure guardar. Agora é o momento de poupança, não é o momento de gasto. Não crie dívidas agora, por favor, não criem dívidas agora. Guardem dinheiro, guardem fiat, guardem ouro, comprem um pouco de Bitcoin. Vão acumulando capital, porque quando a crise vier, essa aqui vai ser a pior de todas. E eu acredito que o preço das ações vão despencar e a coisa vai ser feia mesmo, tá? Muita gente vai ficar pobre e também é uma oportunidade para você ficar mais rico, porque as coisas vão estar extremamente baratas. Os títulos imobiliários, ações... algumas coisas aqui que eu falo no canal não é que eu seja contra ações nem títulos imobiliários. Eu só acho que agora, nesse momento, não é o momento certo de comprar. E eu estou esperando as ações despencarem para eu comprar barato, né? Então eu estou guardando meu patrimônio em ouro, em real mesmo, em Bitcoin, né? E estou esperando a crise, porque eu prefiro colocar isso em investimentos seguros e não perder dinheiro quando a crise chegar e eventualmente ganhar com a valorização do ouro e do Bitcoin, que eu acredito que vai ter uma valorização, e eu posso comprar tudo barato depois. Eu sou um investidor de longo prazo, tá? Então, a minha recomendação é essa, tá? Procurem estudar, esse artigo aqui explica muito bem, bem melhor do que eu poderia explicar, tá? E procurem se proteger, tá? Eu tenho conversado com vários economistas e várias pessoas que são referências para mim em mercado financeiro, né? E um deles, por exemplo, o Fernando Urich. Alguns desses economistas, incluindo o Fernando Urich, acreditam que o Federal Reserve pode intervir na próxima crise mundial. Ele acredita também que vai ter uma crise mundial, não sabe quando, pode ser daqui a 1, pode ser daqui a 10 anos. Mas ela vai existir, vai acontecer, porque esse almoço grátis aqui, esse período todo de juros baixos aqui, não vai ficar em branco, uma hora a conta vai chegar. Mas o que ele me falou quando eu conversei com ele? Ele me falou o seguinte: eu acho que vai ter crise, pode demorar 1 ano, pode demorar daqui a 10 anos, só que eu acho que os bancos centrais ainda têm muito poder de fogo, né? Então o que ele quis dizer com isso? Ele acredita que o Banco Central pode intervir muito aqui, né? Igual fizeram na crise de 2008, e postergar ainda mais a crise, né? Pode ser que a gente tenha uma mini crise vindo por aí, uma mini crise no estilo de 2008, se você acha que é uma mini crise. Acredito que vai vir uma mini crise, mas a crise grande ainda pode demorar a chegar porque os bancos centrais podem intervir, né? Mas, de qualquer forma, fica aí o alerta, tá? Inversão da taxa de juros está acontecendo e daqui a 18 meses, tá? Lá perto de 2020, 2021, a gente vai ver os efeitos disso aqui. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas nos comentários. Por favor, se inscreva no canal, é isso que me motiva a fazer vídeos. Se eu falei alguma besteira, me corrija, tá? E até o próximo vídeo.